Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Nos encontramos mais uma vez nesta tarde de quinta-feira para este encontro Dom na Escuta. Hoje o assunto é sobre a Palavra de Deus. Estamos no mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. E o tema é Mês da Bíblia, animação bíblica da pastoral, a exemplo da motivação do nosso subsídio, que foi elaborado pelo Padre Ézio para a utilização na paróquia em Santa Doroteia e também em toda a diocese. O Padre Ézio está aqui conosco, ele é o nosso coordenador de pastoral, é o nosso convidado de hoje, é o pároco da paróquia Santa Doroteia, com a qual nós lamentamos profundamente esse incidente que houve, que foi o desaparecimento, o sumiço da imagem da padroeira. Padre Ézio, a gente lamenta tanto esse fato. E depois saudar ao Padre Ézio, pedir a ele que faça uma breve apresentação dele, e depois ele volta no segundo momento para fazer a sua palestra. Boa tarde, Padre Ézio, seja bem-vindo. Boa tarde, Dom Juarez, boa tarde a cada irmã que está nos acompanhando por meio do Facebook. E é uma alegria para nós podermos estar colaborando com a diocese, com cada um, naquilo que diz respeito à palavra de Deus, nesse mês que é dedicado à própria palavra de Deus, e também nesse tempo tão difícil. Mas para nós que passamos por esse incidente aqui do furto da imagem, que ainda hoje nos fere emocionalmente, assim, mas de forma que isso não tira a nossa esperança. E com a palavra, nós juntos vamos continuar fazendo a evangelização acontecer. Muito bem, vamos pedir então a permissão e a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa refletir e falar de acordo com a sua santa vontade. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. E por falar em palavra de Deus, nós queremos iniciar nos deixando iluminar por esta palavra sobre a inspiração do Espírito Santo. E começamos assim porque é uma recomendação, é uma boa recomendação para toda a igreja, conforme nós recomendamos as nossas ações pastorais, a proclamação do Evangelho de hoje, que também fala sobre a palavra. E é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Simão disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, esta palavra, ela é permeada de uma ênfase muito profunda, muito forte, ao sentido da palavra. Primeiramente, a palavra que é Cristo, que anuncia a palavra de Deus. E diz que as multidões se aglomeravam para ouvir a palavra
de Deus. E depois, mais adiante, depois de uma noite de uma pesca infrutífera, de uma noite sem êxito na pesca, há a palavra do Senhor que pede a Pedro e aos apóstolos que lançassem as redes para águas mais profundas. Pedro, sendo um pescador experiente, ele diz, certamente ele pensa, bem, nós já fizemos aquilo que deveríamos fazer da forma correta. Mas ele está mandando, e eu acho fantástica essa palavra aqui de Pedro, e ele demonstra assim uma docilidade, uma obediência ao mestre, na obediência à palavra que é fora do comum, que é extraordinária. E ele vai dizer, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Em atenção à tua palavra. Esta atenção que devemos ter à palavra, não porque ela fala o que nós queremos ouvir, mas ela fala o que nós precisamos ouvir. E ela fala do que nós precisamos fazer. Adequar nossa vontade à vontade do mestre. E assim é o discipulado. Por isso, a consequência na vida de Pedro foi depois ele largar tudo e seguir ao mestre. Assim vai terminar o evangelho. Ele largou tudo e seguiu ao mestre. Bem, o apóstolo Paulo, ele diz na segunda carta a Timóteo o seguinte, abre aspas, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Educar conforme a justiça. E a palavra nos orienta exatamente no sentido do seguimento do mestre e no sentido de viver esta proximidade com Deus. É isso que a palavra nos orienta, nos ajuda. Celebramos o mês da Bíblia. E esse mês nos proporciona a oportunidade de a gente abordar diversos temas, sempre ligados à palavra de Deus. Nos dias atuais, nós somos inspirados por um documento do então Papa Bento XVI, chamado Verbum Domini, Palavra de Deus, uma exortação apostólica dele, e também no documento de Aparecida. Esses dois documentos, eles têm como objetivo nos orientar na atenção à animação bíblica da vida e da pastoral. Veja bem essas palavras. A orientação na animação bíblica da vida e da pastoral. A partir daí, a igreja tem desencadeado todo um trabalho no sentido de fazer despertar, orientar os fiéis cristãos, leigos e leigas, os sacerdotes, os diáconos, religiosos, religiosas, os leigos, os seminaristas, no sentido da animação bíblica da vida e da pastoral. A palavra que se faz carne, ela se encarna em nossa vida através da palavra da Escritura Sagrada. Jesus Cristo é a palavra, como nós podemos ver no prólogo do Evangelho segundo João, a palavra se fez carne e veio habitar entre nós. Então, essa palavra é Cristo Jesus. E nós somos convidados a dar um novo passo para a compreensão dessa palavra. E aí, nesse sentido, o Padre Ézio, Selene, irmãos e irmãs, para mim foi muito inspirador aquela palavra do novo diretório para a catequese. Ele disse que nós devemos fazer com que a palavra de Deus seja sempre atual. Isso é fantástico. Ela sempre é atual. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. Portanto, a palavra ela é sempre atual. As diretrizes da CNBB, as anteriores, de 2015 a 2019, na verdade, quando uma diretriz chega umas novas diretrizes, não é que elas, digamos assim, elas eliminam a anterior. Não, elas vêm para complementar, para dar um novo sentido. Por isso é que eu faço uma referência às diretrizes da CNBB anteriores. Elas, no seu capítulo 3º, elas traziam um item, uma boa parte do capítulo 3º, só sobre essa parte da animação bíblica. Ela diz, a igreja é lugar da animação bíblica, da vida e da pastoral.
E nesse capítulo se reflete sobre a revelação de Deus que dialoga conosco. Deus dialoga conosco na sua revelação. E a palavra pronunciada no templo, ela foi entregue definitivamente à igreja, para que a igreja pudesse ser a portadora desta mensagem de salvação que Jesus Cristo trouxe, que é dele. E nós somos servos dessa palavra de salvação. Para que essa palavra anunciada, aliás, a salvação anunciada por meio da palavra, ela esteja sempre em toda parte e sempre atualizada. Isso é muito importante. E o mês da Bíblia, ele tem esse objetivo de nos fazer sempre mais que a palavra seja atualizada em nosso meio, reanimada. Até porque todo ano, todos os dias, todos os meses, são sempre tempos de Bíblia, da palavra de Deus. Esse mês é um mês que se enfatiza melhor e vamos ver já dizer por quê. Na verdade, o mês da Bíblia se conclui com a festa de São Jerônimo, um homem apaixonado pela palavra, que dedicou toda a sua vida monástica na tradução da Bíblia para o latim, para uma linguagem mais acessível aqui ao povo de Deus. Aquilo que o Concílio Vaticano fez quase 20 séculos depois, a Bíblia, a palavra para a língua vernácula, São Jerônimo já tinha feito, na sua época, traduzindo a palavra, a Bíblia do grego, do hebraico, para o latim. E São Jerônimo vai dizer, abre aspas, ignorar as escrituras é ignorar o próprio Cristo Jesus. Fecha aspas. Escrituras é não conhecer o Cristo Jesus. É interessante conhecer Jesus através das Escrituras Sagradas, porque ele é a própria palavra. Muito bem. E assim, neste ano de 2020, apesar da situação de pandemia que estamos enfrentando, oxalá, Deus queira, já superando, já passamos para uma fase de queda, né, do índice da pandemia, e, portanto, nos possibilitando uma melhor flexibilização das ações litúrgicas, das ações celebrativas e também formativas, né, nós celebramos nesse mês o mês da Bíblia. Este ano a Igreja comemora este mês em comunhão com a Comissão Episcopal para a Animação Bíblica e Catequética da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e esse ano fundamentado no livro do Deuteronômio, é a referência que vem. Nesse livro, cujo texto central, que nos deu esse tema da palavra de Deus, vai dizer, abre tua mão para o teu irmão. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Abre tua mão para o teu irmão. Fecha aspas. É um livro muito rico em reflexões morais e éticas, esse livro do Deuteronômio. E ele traz, assim, leis para regulamentação das relações com Deus e das relações na comunidade, das relações com os próximos, relações que são de amor, de fraternidade, de justiça, de denúncia às atitudes de injustiça e às atitudes que contrariam a promoção e a defesa da vida. E aqui destaca-se, no Deuteronômio, a preocupação de promover a justiça, a solidariedade com os pobres, e aqui, como categorias de pobres, ele vai citar o órfão, a viúva e o estrangeiro. As coisas não mudaram tanto. Hoje também há estas categorias de pobres na sociedade de hoje e muito mais. Quem não lembra daquelas novas categorias de pobres que a Conferência de Puebla trouxe para nós? E aí é feito toda uma relação dos pobres de hoje. A situação é mais grave do que no tempo do livro do Deuteronômio, que era somente o órfão, a viúva e o estrangeiro. E assim, esse livro nos traz aquelas leis humanitárias que são encontradas também no Código da Aliança. Lembra do Código da Aliança, lá do livro do Êxodo, capítulo 20,
do capítulo 20 até o capítulo 23, de 20 a 23, é o chamado Código da Aliança, que vai estabelecer as relações com Deus, as relações na comunidade, relações familiares, e são sempre relações de proximidade, de amizade, de respeito, de vida, de construção da vida em comunhão e que proporcionam a conversão. Então, muito interessante, né, a gente procurar aprofundar neste mês, além daquele gesto simbólico que nós fazemos de levar a Sagrada Escritura e colocar num lugar de honra e distinção, para a devida reverência que devemos ter com a palavra de Deus, aqui na Igreja Catedral, Padre Ézio, irmãos e irmãs, exatamente nesse período nós inauguramos, já no dia da abertura da festa da padroeira, um novo ambão, um ambão solene que oferece um espaço para que a palavra de Deus encontre aquela dignidade que lhe é devida, aquela reverência que lhe é devida. Então, um ambão bonito, onde é proclamada a palavra de Deus. E aí a gente foi procurar como é que se inaugura um ambão. É com uma bênção? E aí, para nossa surpresa, na hora de olhar, fazer como preparar o ambão para que a palavra fosse proclamada, não tem bênção, por quê? Porque o que abençoa o ambão, ou seja, a mesa da palavra em um presbitério, é a própria proclamação da palavra. Então, apenas o leitor chega com o livro sagrado, coloca no ambão, e ele proclama a palavra. E a palavra, que é o próprio Cristo que foi proclamado, é ele quem fala. Pronto, aquele gesto ali é que abençoa, que consagra a mesa da palavra para que, a partir dali, seja proclamada a palavra de Deus, que é viva, eficaz e é vida para todos nós. Então, foi assim. Então, além de a gente ter essa reverência de forma simbólica, a gente cada dia mais lê, fazer a leitura orante da palavra de Deus. Somos convidados a sermos contempladores, contemplativos, orantes da palavra de Deus. Pois bem, nós temos aqui hoje conosco o Padre Ézio, que é um homem amante da palavra de Deus, como sacerdote, como discípulo de Cristo Jesus, como um pastor, e ele elaborou um subsídio para este mês da Bíblia, e ele vai falar um pouquinho da temática da animação bíblica da pastoral, a partir dessa experiência de produzir um subsídio, disponibilizar para que o povo de Deus possa meditar melhor e vivenciar melhor a palavra de Deus neste mês de maio. Padre Ézio, seja bem-vindo e fique à vontade. A palavra é sua e agora eu entro na escuta, sua e na escuta daqueles que estão em sintonia conosco, a quem a gente saúda com grande satisfação. Padre Ézio. Obrigado, boa tarde a todos novamente. E nós queremos abordar essa temática nesse tempo que temos, devido e oportuno, a partir de dois aspectos. A partir do mês da Bíblia, citando assim seus objetivos principais desse mês, porque então foi criado este mês, a animação bíblica da pastoral, e vamos concluir com a apresentação desse livreto importante para os nossos encontros durante este mês. No primeiro ponto, que é logo a origem ali, porque o mês da Bíblia, nós encontramos uma fundamentação no próprio dia 30 de setembro, que por algum tempo na igreja, no Brasil, foi celebrado o Dia da Bíblia. Depois, por uma necessidade, por um evento que houve na Arquidiocese de Belo Horizonte, então se criou assim uma celebração que durava todo o mês, encerrava exatamente neste Dia da Bíblia, e dali nasceu, assim, o mês da Bíblia. E isso em 1971. E somente em 85, a CNBB assumiu para toda a igreja no Brasil, assim, o mês de setembro como o mês da Bíblia. Este ano, Dom Jorei já até apresentou o tema e o lema do mês da Bíblia deste ano, o livro de Deuteronômio, abre tua mão para teu irmão. É um lema muito sugestivo, provocador, porque nos faz lembrar também tudo aquilo que a igreja já apresentou e tudo aquilo que foi a experiência de Jesus no mundo
em vista da misericórdia, em vista da solidariedade, e nos atualiza muito bem isso a irmã Dulce, a Santa Dulce dos Pobres, que nós conhecemos assim a trajetória. De forma que, no segundo ponto, que são os objetivos principais, o primeiro objetivo que nós citamos é favorecer uma familiaridade do povo com a Bíblia. O mês da Bíblia nos traz inicialmente isso, fazer com que o povo tenha maior familiaridade com a própria Bíblia. Haja visto que, há algum tempo, o povo até tinha a Bíblia em casa, mas é muito mais como uma proteção, uma espécie de livro guardado, mas não tem o hábito de estudar, de meditar, de fazer a oração acontecer a partir da palavra de Deus. Então, a grande preocupação agora é fazer com que, tendo familiaridade com a Bíblia, se viva a experiência bíblica. O segundo ponto, ou como objetivo principal, provocar essa experiência bíblica na vivência da fé do povo. E assim já destacamos a leitura orante. Quando se provoca essa experiência bíblica na vivência da fé, talvez uma das formas mais brilhantes seja, de fato, a leitura orante, porque se tem muito próximo, de forma repetida, e de forma rezada, de forma contemplada, meditada, assim, a palavra de Deus. Como terceiro objetivo principal, produzir subsídios que auxiliem na evangelização a partir da Bíblia. Este também é um dos pontos importantíssimos. A igreja, tomada como igreja particular diocese, e as paróquias precisam, então, oferecer ao povo mecanismos que favoreçam uma familiaridade maior, com que o povo possa desenvolver, assim, este aprofundamento bíblico. No quarto ponto, nós colocamos, o quarto objetivo, iluminar a vida pessoal, comunitária e social das pessoas. A Bíblia se tornar, de fato, um livro na mão da pessoa, mas que da mão ela passa para o coração, faz uma experiência de Deus, provocando assim uma espiritualidade profunda. O caminho é a leitura orante. A Bíblia é o livro que nos leva à descoberta de que Deus está conosco, do Deus da vida, né? Depois, o quinto objetivo, entender que a Bíblia nos revela o amor de Deus. Aqui também é um dos pontos que cabe a nossa observação. Porque o que nos humaniza é exatamente essa consciência do amor de Deus. Tirando o amor de Deus, nós ficaríamos, de certa forma, esvaziados. Então, o quinto ponto, entender que a Bíblia nos revela o amor de Deus, que já é um dos pontos do querigma, aquilo que apresentamos no livreto para o primeiro encontro deste mês. No segundo ponto que nós queremos observar é a animação bíblica da pastoral. E aqui nós queríamos impactar com aquilo que dizia o Papa Paulo VI. A igreja existe para evangelizar. A igreja existe para evangelizar. Evangelizar para a igreja é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, assim diz o Papa. Ou dizia o Papa. É levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo, transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. A finalidade da evangelização, portanto, é precisamente esta mudança interior. Então, neste grande sentido, nós absolvemos que a Bíblia é este pedestal, essa luz que faz com que possamos iluminar, e a essência, assim, da evangelização. Sem a Bíblia, nós ficaríamos desfalcados dos elementos primordiais para a evangelização, porque nos faltaria ali essa palavra de Deus a ser revelada, a ser rezada, a ser encarnada na realidade, né? Então, a finalidade da evangelização é precisamente a mudança interior, fazer com que haja uma transformação da vida. A igreja é o lugar da animação bíblica, da vida e da pastoral.
Assim nos cita a diretriz 2015-2019 e também o documento 97. A igreja é o lugar da animação bíblica, da vida e da pastoral. Assim nós entendemos que a experiência bíblica, ela não é uma pastoral paralela. Pode até ser que a gente, há algum tempo, tenha feito isso. Não, vamos criar a pastoral bíblica. Não. A experiência bíblica não é uma pastoral paralela. A experiência bíblica, ela ilumina, ela perpassa todas as pastorais. A leitura orante, o aprofundamento bíblico, o mês da Bíblia, não é proposta para uma pastoral, mas todas as pastorais, assim, elas entram nessa ciranda de fazer com que aconteça, de fato, uma efervescência da palavra na vida da pessoa, na vida da comunidade, e isso vai chegar para a sociedade, vai sair da experiência da palavra para a sociedade, assim, uma ética transformadora, que nós poderíamos chamar de uma ética coletiva. Não existe esse termo assim universalizado, ética coletiva. Mas podemos chamar uma ética coletiva quando todos aqueles e aquelas que fazem a experiência da palavra de Deus, eles agora estão na sociedade para transformar a sociedade à luz da palavra de Deus. Eu não sei se consigo fazer com que vocês se entusiasmem mais um pouquinho, mas eu fico entusiasmado quando, então, nós entendemos que a palavra, ela não foi feita para uma experiência trancada, mas ela foi feita para iluminar, para evangelizar, para transformar a vida lá na sociedade onde a pessoa, então, vive. Entende-se a animação bíblica de toda a pastoral como a busca consciente e contínua de ler a Sagrada Escritura como a alma da missão evangelizadora da Igreja. A alma da missão evangelizadora da Igreja, assim diz o documento 97 da CNBB. Então, toda a evangelização está fundada sobre esta palavra escutada, meditada, vivida, celebrada, testemunhada. É algo, de fato, transformador para todos nós. O Papa Francisco, ele vem nos atualizar dizendo: é indispensável que a palavra de Deus se torne cada vez mais o coração de toda atividade eclesial. É indispensável que a palavra de Deus se torne cada vez mais o coração de toda atividade eclesial. Ou seja, tudo aquilo que é a vida da igreja é exatamente pela iluminação da palavra. É claro que aqui nós não vamos nos ficcionar a palavra somente como a Bíblia. A palavra, ela se abre e se encarna em Jesus. Jesus, a grande palavra de Deus, assim nos ensina o evangelista João. A palavra de Deus, ouvida e celebrada, sobretudo na Eucaristia, alimenta e reforça interiormente os cristãos e torna-os capazes de um autêntico testemunho evangélico na vida diária. Assim continua o Papa Francisco. O estudo da Sagrada Escritura deve ser uma porta aberta para todos os crentes. É fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese e todos os esforços para transmitir a fé. Porque é fundamental que a palavra revelada fecunde radicalmente a catequese, como dinâmica do ensino da igreja. A catequese não é somente aquele limite que muitas vezes se cita, a catequese com as crianças. Não, a catequese é a dinâmica do ensino da igreja, que se dá aos adultos, aos jovens, às crianças, cada um na sua realidade, cada um na sua necessidade. Fazer com que a catequese ela é o mecanismo mais vivo que temos de colocar a palavra de Deus na mão, então, da pessoa. A evangelização, ela requer a familiaridade com a palavra de Deus. Isso exige que as dioceses, as paróquias e todos os grupos proponham um estudo sério e perseverante da Bíblia e promovam igualmente a sua leitura orante, pessoal e comunitária. Assim diz a Evangelho Gaudium. Toda pastoral se fortalece na Sagrada Escritura e sem ela a pastoral se torna uma associação, um sindicato. Isso nós endossando a palavra do Papa, que vai dizer que a palavra de Deus, a Bíblia, vem promover a leitura orante, pessoal e comunitária. E nós afirmamos que toda pastoral se fortalece, então, na Sagrada Escritura. E sem essa pastoral, ou sem a Sagrada Escritura, melhor,
a pastoral ela se torna somente uma associação, um sindicato, um grupo que se encontra em torno de uma finalidade comum ao grupo e não da luz da própria palavra. Então, nós queríamos apresentar esses pontos interessantes de início, e agora eu queria apresentar e comentar um pouquinho sobre a proposta, que é uma proposta, mas não é somente uma proposta de escolher entre isso ou aquilo, né? Mas uma proposta provocadora para rezarmos neste mês, em 4 encontros somente. É claro que você pode rezar em tantos encontros forem assim possíveis, mas a dinâmica nos traz 4 encontros. Mas o próprio texto bíblico apresentado em cada ponto, ele serve também para, seguindo os passos já orientados no texto, ser realizado tantas vezes. Nós pensamos que cada ponto desse pudesse ocupar uma semana, se tivesse a sabedoria e a docilidade de agora, durante a semana, estar fazendo a leitura desse texto citado no livreto. O livreto não foi elaborado somente por mim, foi a coordenação que elaborou. Depois tivemos o olhar, o carinho, a correção também de outros membros da coordenação. Foi feito em uma espécie de mutirão, né? E com muito carinho ficou interessante para que possamos acolher o mesmo carinho em rezar e assim fazer a experiência da palavra. Então, o primeiro encontro que nós colocamos aqui é o querigma com o primeiro encontro, com o primeiro anúncio, né? Querigma com o primeiro anúncio. Ora, todos nós já sabemos que o querigma é este anúncio primeiro, em que muitos de nós católicos veio aprofundar o querigma depois, muitos ainda não se deram a oportunidade de aprofundar o querigma, alguns nem percebem que necessitam aprofundar o querigma, por isso até se propõe que seja rompido o tempo de catequese, de formação, de orientações. Logo, o querigma, como primeiro anúncio, ele vai apontar com o texto bíblico exatamente essa passagem de Atos dos Apóstolos, 8, 26 a 40, que traz aquele texto brilhante de Filipe e o etíope. E ali naquele diálogo, um diálogo que apresenta de fato ali Jesus, aquele rapaz que fazia leitura, né? Ele estava lendo o profeta Isaías, não entendia aquilo que lia, e o Espírito então coloca Filipe para um encontro com ele, e ele pergunta, mas tu entendes o que estás lendo? E agora ele vai responder, como eu posso entender se ninguém me explica? Como eu posso entender se ninguém me explica? Aí volta aqui o dom, o munus de ensino, que é a própria catequese. E assim Filipe explica, e quando chega diante da água, ele faz uma provocação a Filipe, que é uma das coisas mais belas que podemos observar nesse texto. Aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? Quem impede que eu seja batizado? Aqui tem água. E então, Filipe o batiza, e a história encerra por aí. Cada um agora segue o caminho, mas o texto faz um destaque para o eunuco, para o etíope. Ele vai dizer, e este o seguia com alegria, seguia o seu caminho com alegria. Né? Esta alegria que tem do encontro com Jesus, que nos ajuda a realizar a nossa humanização, nosso encontro conosco mesmo, a partir desta experiência profunda com Jesus. Este ponto ele está dividido em leitores, leitor 1, leitor 2, para ficar mais fácil a compreensão do texto colocado lá quando então fizermos o encontro. Nos cabe observar também que depois do encontro, depois da leitura, vem agora, depois da leitura do texto, vem a leitura bíblica. E na leitura bíblica, assim, vem os 4 pontos, ou os 5 pontos necessários para a nossa vivência prática da Bíblia. Não é? Temos a leitura, uma pequena motivação a partir de perguntas na leitura.
Depois, então, temos a meditação, que nos leva, de fato, ao encontro da palavra, aquilo que a palavra provoca em nós. Depois temos a oração, a contemplação e, por fim, temos os compromissos indicados, né? Os compromissos são simples, mas eles trazem uma efervescência, trazem um complemento à evangelização, porque sai daquela realidade celebrada e atinge outra pessoa. Todos os compromissos, eles são para fora, eles são em vista mesmo da evangelização de outras pessoas. É como que fizéssemos essa experiência tão boa, e desta experiência tão boa não ficasse guardada somente em nosso coração, em nossa vida, mas agora o compromisso vai jogar para lá, para fora, vai jogar para o outro, assim, esta experiência que foi realizada por mim. No segundo ponto, apressar, senão acaba o nosso tempo. No segundo ponto, vem a verdadeira evangelização começa com o querigma. A verdadeira evangelização começa com o querigma. Traz o mesmo esquema do primeiro encontro, e o texto bíblico aqui é Lucas 19, 2 a 10, que é aquele texto do Zaqueu. E esse texto é provocador, não é? Porque ali traz Zaqueu que procurava ver quem era Jesus. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Né? E assim ele vai ter todo um movimento, vai sair do lugar, vai procurar um lugar estratégico, para então ele poder ver Jesus. E Jesus entra na casa dele. Jesus agora o acolhe, né? O quarto ponto, Jesus nos acolhe, que é Mateus 9, 9 a 13, que é outro texto em que somos motivados por Jesus, ou motivados ao seguimento de Jesus. Mateus, na coleteria de impostos, Jesus o chama: vem e segue-me, vem e segue-me. E assim, todo o texto vai girar em torno desta realidade do chamado e do seguimento de Mateus, que vai agora deixar tudo e seguir. Né? Isso é uma coisa que nos mexe por dentro, uma realidade que nos mexe por dentro. Essa realidade de deixar, então, tudo e agora seguir Jesus. Essa confiança ela não nasce do nada, essa confiança nasce de uma experiência com este que, para nós, é o Salvador, é o Jesus mesmo. Né? O quarto ponto, o quarto encontro, é uma temática um pouquinho maior. Após ouvir o querigma, fazer o encontro com Jesus, encontro com Cristo, nos tornamos seus discípulos e discípulos missionários. Né? E este já aponta, assim, para o nosso compromisso, depois de fazer essa caminhada com Jesus. Nosso compromisso, que é nos tornar discípulos e discípulos missionários, né? E missionárias, aqueles que agora se fazem, além de seguidor, anunciadores. E o texto do querigma, que apresenta o querigma aqui, é o texto João 4, 1 a 30 e 39 a 42. Esse é um texto também belíssimo do ponto de vista da conversão, que é a grande necessidade nossa como igreja, encontrar cada vez mais a conversão e provocar também a conversão de tantos amigos e amigas, irmãos e irmãs, na busca desta conversão. Porque aqui traz o relato da samaritana. E é belíssimo quando nós adentramos esse texto da samaritana e percebemos que ali tem um enredo que apresenta uma conversão e, ao mesmo tempo, o mesmo enredo provoca, assim, a ação missionária para levar a conversão a outros irmãos e irmãs. Quando a mulher ela sai ali de onde está com Jesus, da beirada do poço, e vai imediatamente à cidade chamar os homens, ela vai exatamente anunciar, assim deixa claro o compromisso daquela que é evangelizada, que é anunciar a palavra de Deus. E é bonito quando ela grita na rua, assim diz o texto, né?
Lá no poço tem um homem que diz tudo que eu fiz. Será se ele não é o Cristo? Vinde ver. No poço tem um homem que diz tudo que eu fiz. Será se ele não é o Cristo? Vinde ver. E o texto diz: os homens saíram imediatamente ao encontro de Jesus, e quando chegaram, encontraram Jesus conversando com os discípulos. Eles observavam aquela conversa de Jesus com os discípulos, e agora eles voltam para a mulher e dizem uma coisa encantadora. Ele diz para a mulher: mulher, agora nós já não acreditamos mais por causa da tua palavra, mas nós acreditamos porque nós mesmos vimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Nós não acreditamos mais por causa da tua palavra, mas porque nós mesmos vimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. O que nós encontramos é o complemento da missão. Né? Nós fizemos um encontro, uma mulher que se encanta, uma mulher que entra em diálogo com Jesus, uma mulher que sai e vai anunciar, agora uma mulher que volta e traz os amigos, e agora os amigos, eles absorvem isso no coração, entram também no mesmo processo de conversão, e agora, o que eles vão dizer? Nós já acreditamos não mais por causa da tua palavra. A tua palavra agora é pequena. Nós acreditamos porque nós vimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, vejamos, nós temos o livreto em 4 encontros. Fiz esse comentário breve aqui. Né? Rezando, a gente não faz nessa rapidez toda, a gente faz com mais lentidão, não é? Porque vai fazendo a experiência de fato. E o mês da Bíblia é exatamente para nos motivar esta experiência mais profunda, né? Essa experiência mais familiarizada com a própria palavra. E fazer da nossa pastoral um lugar do encontro com a palavra, o lugar do encontro com Jesus. Né? E sendo assim, esse lugar do encontro, nós vamos manter aquilo que diz o nosso plano pastoral, de começar todos os encontros com a própria leitura da palavra, né? Porque é a palavra que transforma, é a palavra que evangeliza, é a palavra que provoca, é a palavra que nos ajuda e nos insere nessa realidade tão boa que é assumir a dinâmica missionária da igreja. Então, nós somos provocados pela palavra. Né? Então, nós queríamos apresentar esses elementos e pedir, assim, que vocês que estão nos escutando, os irmãos e as irmãs, não deixem de fazer essa experiência. Né? O material ele não foi divulgado impresso, mediante o nosso tempo, não está propício para que seja feito os encontros em grandes grupos, mas nós provocamos para que esses encontros pudessem ser feitos em pequenos grupos, na família, e respeitando o distanciamento social em grupos maiores, na comunidade. Mas não dá para celebrar da forma que, então, celebramos todos os anos. E este encontro sendo celebrado lá na comunidade, de uma forma diferente, não deve perder, assim, o brilho, perder o valor, não é? Por isso, nós divulgamos o material em 2 formatos. Um formato de PDF para impressão, caso alguém queira imprimir, e também divulgamos o material próprio para ser celebrado via WhatsApp. Né? As 2 modalidades do material que foi proposto, né? Para que a gente tenha, da forma que for possível, assim, a possibilidade de fazer esses encontros acontecerem praticamente. Então, de forma breve, o que nós queríamos apresentar eram esses pontos, né? Não sei se tem... Eu não sei se tem alguma pergunta, Dom Juarez. Muito bem, Padre Nézio. Gostamos muito dessa sua explanação, que começa dizendo aquilo que, a meu ver, sintetiza o sentido da palavra de Deus. A Bíblia nos revela o amor de Deus e, ao mesmo tempo, a revelação de um Deus que é amor. Isso é muito interessante, ter essa consciência de que nós somos amados por Deus, como nos dizia recentemente o mês vocacional, né? Amados e chamados por Deus. Esta é a revelação de Deus. Depois dessa colocação do
do conteúdo e do itinerário, que é um verdadeiro itinerário catecumenal. Portanto, para a gente vivenciar bem o mês da Bíblia, a partir desse subsídio, nós vamos precisar entrar em cada dia a leitura de um texto, como tão bem foi apresentado aqui, de uma forma sintética, clara, pelo Padre Ézio, que é, de fato, uma oportunidade, uma proposta de escuta da palavra de Deus. Somente assim a gente pode se tornar, digamos assim, servos desta palavra e, ao mesmo tempo, a gente pode se tornar seguidores de Cristo Jesus, a palavra. Como acontece no Evangelho de hoje, você vê São Pedro, depois de ele escutar o mestre, obedecer o mestre, aí pronto, a consequência é o discipulado. Jesus quer seguidores, discípulos dele, é isso que ele precisa, seguidores e discípulos. É isso que precisa, não, que ele quer. Na verdade, Jesus não precisa de nós, mas ele quer precisar de nós porque nos ama e porque nos quer aonde ele estiver. Também gostei muito dessa orientação de que realizar os encontros nesse período de pandemia, em que se requer ainda o distanciamento social, na verdade, vamos fazer de uma forma restrita, não menos eficaz, porque é o encontro na igreja doméstica, que é a família, em pequenos grupos, em pequenas comunidades, de forma online. Isso é muito interessante. E aqui, Padre Ézio, só para dizer que tem a saudação de muita gente, está nos saudando, agradecendo pela exposição, né, e pelo material que foi publicado, né, com a sua colaboração e assessoria, como coordenador de pastoral. E o Frei Sérgio está nos saudando, e falando que toda a Escritura aquilo que dissemos no início, é inspirada por Deus, né, para amar, para ensinar, para repreender e para a prática da justiça. Temos também a Rosário, Maria do Rosário, né, Francisca Barros, obrigado, que Deus abençoe, ela gostou muito da explanação. Nós temos aqui também o Paulo José Gomes, uma saudação, que Deus o abençoe, Paulo. Adriana Costa, Flávio Juliana, muito obrigado, que Deus abençoe, Flávio Juliana. Maria do Brazão Farias, muito obrigado, Maria, que Deus abençoe, paz e saúde. Nós temos também a saudação da Vera Amorim, estamos saudando e agradecendo, a saudação da Maria Carneiro, saudação da Dilma Carvalho, boa tarde, que Deus abençoe, a irmã Torres Bernardo, muito obrigado, irmã, boa tarde, que Deus abençoe, muita paz, a Luciana Mendes, o Breno Holanda, que Deus abençoe, Breno, ele está cumprimentando ao Padre Ézio, Francisca Barros, Jusilene Maia, muito obrigado, Jusilene, que Deus abençoe, muita paz e saúde. O Bruno Ribeiro, Deus abençoe, Bruno, muita paz e saúde. Israel Barbosa, muita paz e saúde, Israel, Deus abençoe. Renato Castro, Diana Medeiros, Deus abençoe. Frei Sérgio, Laurita Brito, que Deus abençoe, muita paz e saúde. Vamos cada vez mais participar deste momento. E o pessoal da Pastoral Familiar Diocesana está reunido e está nos assistindo. O pessoal da Paróquia do Imaculado Coração, do Sagrado Paróquia da Imaculada Conceição, lá de Pedro II, saudação aí a Pedro II, Padre Paulo Sérgio, e também o seminarista Tiago, a Vera Amorim, Maria Brazão, Julie Gomes, que Deus abençoe, Julie, muita paz e saúde. Maria do Rosário, muita paz e saúde, que Deus abençoe. E muita gente aqui nos cumprimentando, Tiago, que Deus abençoe, Tiago, muita paz e saúde. Andréa Vieira, muita paz e saúde, que Deus abençoe. Está também nos cumprimentando, Frei Rogerildo manda um grande abraço, uma saudação, ele está em sintonia lá de Roma, viu, lá na Itália. Frei, que Deus abençoe, Frei, muito bom êxito nos seus estudos, essa presença aí na cidade eterna, estudando para melhor servir ao povo de Deus que está aqui no nosso Nordeste brasileiro. Então, muita paz e saúde. Agradecemos aí, Padre Ézio. Na verdade, foi esclarecido já aquilo que o Padre Ézio falou sobre a maneira de como a gente rezar nesse período do mês da Bíblia. Padre Ézio, vamos fazer então, você tem aí um tempo para fazer a sua consideração final e a sua saudação final, depois vamos concluir.
Lembrando que na próxima quinta-feira nós vamos ter novamente esse momento com o padre Antônio Soares, que vai falar para nós da animação bíblica da pastoral através da formação dos cristãos leigos e leigas. No outro domingo vamos ter, na outra quinta, a formação dos futuros padres, e ainda vamos ter neste mês a formação das comunidades. A Bíblia na formação das comunidades. Padre Ezio, por favor. Um abraço a cada um e a cada uma que fez esse período, esse itinerário conosco, né? Graças a Deus. Frei Sérgio, ele colocava que ficou um itinerário também que pode ser utilizado para outro período, pode, graças a Deus. E nós queremos convidar também para uma outra live com o padre Antônio Soares, no dia 19, às 4 horas da tarde. Vai ser um sábado. Ele vai falar um pouquinho sobre o querigma, né? Vai aprofundar um desses textos do querigma, dia 19. Então, nossa saudação a cada um e a cada uma, e também nossa saudação aos familiares de cada um e cada uma que esteve conosco nesta live. Né? Um abraço. Bem, Padre, Deus abençoe. Muita paz e saúde. A André está mandando uma saudação e abraço, agradecendo pela exposição. Tudo de bom, André. Muita paz e saúde para você também. Parabéns pela animação, através da música, que tanto alegra o coração, traz conforto para a alma, principalmente nesse tempo, esse tempo de pandemia. Então, vamos agora concluir o nosso momento agradecido pela presença de todos vocês que estiveram conosco neste espaço chamado O Dom na Escuta. Pode mandar depois a sua sugestão, pode mandar sempre a sua participação. E vamos concluir saudando a Nossa Senhora e pedindo a sua intercessão materna e amorosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todo perigo, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Mãe Maria, Mãe da Igreja, ajuda-nos a entregar-nos plenamente a Jesus e a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e vos dê a sua paz. Amém. O Senhor volva para vós o seu olhar e vos dê a sua graça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, gente boa, e até quinta-feira, se Deus quiser, com o padre Antônio Soares, a formação bíblica na vida dos cristãos leigos, leigas e das comunidades. Até lá, se Deus quiser.